depois edita e aproveita os pedaços. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso OAB Week. Eu sou a professora Cris Bruno e eu trouxe dicas fantásticas sobre o novo perfil de prova da FGV na primeira etapa do exame de ordem, mais precisamente na prova de Direito do Trabalho. Olha só, eu numerei aqui alguns tópicos para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, o estudo de casos concretos, era uma realidade na segunda etapa do exame da OAB. Agora não mais. Já alguns exames, cada vez mais a FGV exige a interpretação de casos concretos na primeira etapa da prova. E, quem deras, o candidato devesse apenas bem interpretar esses casos propostos pela banca. Os casos têm sido de maior complexidade, sem sombra de dúvidas. E na prova de Direito do Trabalho, eu relaciono essa maior complexidade do caso proposto ao fato de trazer à banca sempre um conteúdo multidisciplinar. Eu tenho encontrado dificuldades para separar a prova, as questões de direito material do trabalho, das questões de processo do trabalho. Sim, porque cada vez mais exige o examinador conteúdo de matéria de trabalho num contexto processual. Quando não é isso, o direito do trabalho exige um prévio conhecimento, noções de direito administrativo, de direito civil, direito constitucional, até mesmo de direito empresarial. Nas questões de processo do trabalho, ora, temos sempre algum paralelo com o processo civil. Estudo de casos concretos, uma maior complexidade do caso proposto, um conteúdo multidisciplinar e um prestígio à jurisprudência consolidada pelo TST. Sim, já faz um tempo, é fato, que as questões de primeira fase de direito do trabalho exigem um conhecimento de súmula ou de OJ do Tribunal Superior do Trabalho. Mas agora, pessoal, quase na totalidade das questões exige o examinador um conhecimento, uma interpretação adequada, uma compreensão precisa das súmulas editadas, publicadas recentemente pela Corte Superior Trabalhista e também as orientações da seção de dissídios individuais e da seção de dissídios coletivos desse TST. Para finalizar, eu chamo a sua atenção para o fato de que a FGV passou a cobrar sobremaneira regras previstas na legislação esparsa. A título de exemplo, se antes estudávamos o conceito de trabalhador autônomo e, por vezes, até conhecemos a lei que regulamenta esse trabalho autônomo, não chegávamos a aprofundar o estudo acerca da jornada de trabalho, da contraprestação, das particularidades em que se dá determinada relação de trabalho. Concentrávamos o nosso estudo de primeira fase ao exame de ordem no disposto na CLT, nas regras previstas na consolidação das leis do trabalho. Um exemplo de que isso mudou, de que agora precisamos ir além, interpretar, conhecer dispositivos da lei esparsa, de relações de trabalho, não apenas da relação de emprego, está em recente prova, aplicada pela banca, que exigiu conhecimento acerca da rotina de trabalho, do contrato de prestação de serviços pelo representante comercial, pelo trabalhador autônomo. Eu separei aqui duas questões que retratam muito bem esse novo perfil da FGV na prova de Direito do Trabalho. Acompanhe comigo. Questão de número 1. Gerson trabalha numa sociedade de economia mista estadual. Sociedade de economia mista estadual. Desde 2004, ele foi aprovado em concurso público para o cargo X. Mas no decorrer do contrato de trabalho, foi desviado de suas atividades e atualmente exerce as funções relativas ao cargo Y, de maior complexidade e salário. Ainda com o contrato em vigor, Gerson
ajuiza reclamação trabalhista. Perdão, voltando aqui, eu quero destacar ajuiza reclamação trabalhista, postulando o reconhecimento do desvio funcional, o enquadramento correto, de acordo com o que está de fato realizando, e o pagamento de diferenças salariais pretéritas. De acordo com as normas em vigor e com o entendimento consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os destaques que eu dei aí no cabeçalho da questão. Primeiro, a informação de que Gerson trabalha numa sociedade de economia mista estadual. Peraí, ele foi aprovado em concurso público. Olha a exigência da banca de prévio conhecimento do direito administrativo. É isso, do direito administrativo. Você precisa aqui identificar a contratação de trabalho pela administração pública indireta, que concurso público é a forma de contratação prevista na Constituição Federal e que mais? Sociedade de Economia Mista Estadual contratou não sob o regime próprio da administração, mas sob o regime da CLT. Não bastasse esse prévio conhecimento de direito administrativo, administração pública indireta, contratando por concurso público, empregado público, sujeito ao regime seletista, nós temos no segundo momento a informação de que Gerson ajuizou uma reclamação trabalhista. Questão de direito do trabalho, direito material do trabalho, num contexto de processo do trabalho. Sim, é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que envolvam emprego público. Olha, além disso, não bastasse a exigência de prévio conhecimento de direito administrativo, de trazer o direito material do trabalho num contexto de processo do trabalho, a banca espera de você uma resposta de olho na tela, conforme as normas em vigor, mas também conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, súmulas e OJs, como ponderei anteriormente. Veja as alternativas. Letra A. Se comprovado o desvio, Gerson terá direito às diferenças salariais, mas não terá direito a um novo enquadramento. B. O pedido formulado é juridicamente impossível em razão da natureza jurídica da reclamada, de modo que será julgado improcedente. C. O empregado fará jus a um novo enquadramento em razão do princípio da primazia da realidade e da proteção à figura do trabalhador. D. As leis são omissas a respeito, de modo que não há óbice ao reconhecimento do desvio funcional, mas a diferença salarial será retroativa à data do ajuizamento da ação. Bom, na letra A, eu gostaria de destacar o fato de que aqui nós temos direito do trabalho. Já na letra B, nós temos pedido formulado juridicamente impossível. Me parece regra de processo do trabalho. Na letra C, nós temos princípios. Olha só, princípio da primazia da realidade, aquele que diz que deve prevalecer o que acontece no mundo dos fatos sobre o que foi formalizado entre empregado e empregador. E ainda o princípio da proteção, que é o que rege todo o direito material do trabalho. Bom, na letra D, nós temos omissão de leis trabalhistas, o que dá a cogitar de uma aplicação subsidiária de outra norma ao direito do trabalho. E olha só, tempo de aplicação do direito do trabalho. Então, pessoal, numa única questão, a FGV exige prévio conhecimento de direito administrativo, repito, exige processo do trabalho, porque tudo se passou num contexto processual, exige entendimento consolidado pelo TST,
noção principiológica de direito do trabalho e, além disso, lá na última alternativa da questão, cogita de regra de aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço. Voltando os nossos olhos, mais uma vez, para as alternativas, foi considerada correta a alternativa de letra A, por um motivo muito simples. Esse é o entendimento já consolidado pelo TST. Então, sempre que você tiver uma questão que no cabeçalho, voltando lá, exige o entendimento consolidado do TST, fique ligado. Certamente a resposta consistirá em uma súmula ou em uma orientação jurisprudencial da Corte Superior Trabalhista. Eu trouxe aqui dispositivos relacionados com essa resposta correta. Refiro-me ao J125, da seção de dissídios individuais 1. Olha aqui, pessoal. Antes, ficávamos apenas com súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, é preciso também compreender as orientações jurisprudenciais da seção de dissídios do tribunal. O foco aqui é desvio de função. E entende o TST que o simples desvio funcional do empregado não gera direito a um novo enquadramento, mas apenas as diferenças salariais. É as diferenças salariais que faz jus Gerson, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da Constituição Federal. Como a jurisprudência do TST sempre cogita da aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço, é uma tendência que esse tipo de norma, que esse tipo de regra também apareça na primeira fase do exame de ordem. Perfeito? Questão de número 2. Leia comigo. Paulo França foi sócio da empresa França Jornais e Revistas Limitada, tendo se retirado há 2 anos e 8 meses da empresa. Ocorre que, na última sexta-feira, foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça em sua residência, quem, da primeira vez, cumpriu citação para pagamento de uma dívida trabalhista de R$150 mil, oriunda de Vara do Trabalho de Mossoró, Rio Grande do Norte. E, em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando-o pelo valor de mercado em R$180 mil, apesar de ser o único imóvel que possui. Aliás, onde reside com sua família, com sua filha, desde quando ficou viúvo. Assim, a considerar que tudo decorre de uma execução movida pelo ex-empregado Francis de Paula contra a empresa, que, por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução contra os sócios, assinale a alternativa correta. Antes de conhecer as alternativas, eu gostaria de ponderar com vocês a respeito de alguns pontos aí do cabeçalho da questão. Primeiro, olha só, apesar de ser uma questão de direito material do trabalho, exige prévio conhecimento de direito empresarial. É isso mesmo, pessoal. Paulo França foi sócio... minha marcação escapuliu aqui. Foi sócio da empresa França Jornais e Revistas Limitada. Com uma observação, ele já se retirou da empresa há 2 anos e 8 meses, o que instiga dúvida sobre a sua responsabilidade ou não acerca das obrigações contraídas por essa empresa, por essa pessoa jurídica. Na última sexta-feira, ele foi surpreendido com a visita do oficial de justiça. Sim, a banca não se dá por satisfeita de exigir, numa questão de direito material do trabalho, conhecimento de direito empresarial. Traz toda a realidade da questão para dentro de um processo do trabalho. Fala em oficial de justiça, fala em citação e olha só, pega na ferida do candidato,
Porque nós estamos em um momento... Nós estamos em um momento de penhora, ou seja, de execução trabalhista. Olha aqui, execução movida pelo ex-empregado. Então, nós temos uma questão de direito material do trabalho, exigindo conhecimento, noções de direito empresarial, num contexto processual, de processo do trabalho, e mais do que isso, numa fase que sempre despertou maior dificuldade para os candidatos, que é a fase de execução de sentença, a fase executória. Aí, bora lá. Cris, por que então você considera essa questão de direito material do trabalho? Simples. Analisando todas as alternativas trazidas pela banca, o foco é a responsabilidade trabalhista. Então, apesar de falar em empresa, de ex-sócio, falar de processo do trabalho, execução, penhora, o foco, a essência da questão, a resposta desejada pela banca é de direito material do trabalho, é sobre responsabilidade trabalhista. Quem vai pagar os direitos trabalhistas daquele ex-empregado? Então, bora lá. Alternativa de letra A. Na qualidade de ex-sócio, qualquer que seja o tempo de retirada da empresa, Paulo França não responderá pelos direitos de Francis. Letra B. Ainda que apresentados os embargos à execução, responsável será o ex-sócio pelos direitos trabalhistas de Francis, independente do tempo de retirada da empresa. Letra C. Não obstante se tratar de bem de família, excepcionalmente na hipótese, o imóvel é passível de penhora. E letra D. Em sede de embargos de terceiro, o embargante não pode ter a execução direcionada contra si, pois se retirou da sociedade há mais de 2 anos. Também nas alternativas, a banca exige conhecimento de direito empresarial, conhecimentos de processo do trabalho e de execução. Não obstante, deseja uma resposta, eu repito, sobre responsabilidade trabalhista, sobre direito material do trabalho. Veja na letra A. Na qualidade de ex-sócio, qualquer que seja o tempo de retirada da empresa, Paulo França não responderá pelos direitos de Francis. Na letra B, nós temos a figura dos embargos à execução. Como que os meus alunos encontram dificuldades para lidar com a fase executória do processo do trabalho? Primeiro, porque tentam aproveitar conhecimentos do processo civil. E a execução trabalhista é muito peculiar. Conta com as suas próprias regras, com o seu próprio rito. Não dá para ficar aplicando o Código de Processo Civil no processo do trabalho. De propósito, passou a Fundação Getúlio Vargas a muito cogitar de execução trabalhista já na primeira fase, para confundir candidatos, para reprovar candidatos. E quando se fala, então, nas peças, nos atos a serem praticados durante a fase executória, aí é que o candidato se embanana mesmo. Como já ouvi por aí candidatos denominando, qualificando embargos à execução de recurso. Não, pessoal, muita calma nessa hora. Embargos à execução têm natureza de defesa. Sim, é a defesa que se apresenta na fase executória do processo. É preciso recordar que lá na Constituição Federal foi resguardado o contraditório e a ampla defesa durante todo o processo judicial, inclusive durante a fase executória. No processo do trabalho, garantido o juízo, e convolada essa garantia em penhora, começa a correr o prazo de 5 dias para os embargos à execução. Se não, para os embargos de terceiro. Olha aí, a FGV também já há um certo tempo tem se valido dessa confusão natural dentre os candidatos entre embargos à execução e embargos de terceiro. Por quê? Se já há dúvidas sobre o fato dos embargos à execução consistirem em uma defesa trabalhista, uma defesa processual, mesmo que executória, mas defesa, muito se questiona sobre a natureza jurídica dos embargos de terceiro. Sabemos que esse ato processual tem uma natureza sui generis.
Olha só, letra B. Ainda que apresentados os embargos à execução, responsável será o ex-sócio pelos direitos trabalhistas de Francis. De novo, ex-sócio, mas responsabilidade sobre direitos trabalhistas. E agora, independente do tempo de retirada da empresa. Bom, ex-sócio, direito empresarial, responsabilidade empresarial prevista no Código Civil de 2002. O que tem isso a ver com desconstituição da pessoa jurídica na fase de execução trabalhista e responsabilidade quanto a direitos de ex-empregado. Letra C. Não obstante se tratar de bem de família, podem acreditar, é isso mesmo, direito civil num contexto de direito do trabalho. Olha aí, de novo, conteúdo multidisciplinar e de uma forma bem complexa, porque o direito civil não aparece no cabeçalho da questão. Agora, o direito civil aparece dentre as alternativas. Afinal de contas, o que é bem de família? E há exceções? Aquela impenhorabilidade do bem de família que tomamos como regra admite exceções? Se admitidas exceções, seria o disposto na alternativa C da questão? Veja, não obstante se tratar de bem de família, excepcionalmente na hipótese, o imóvel é passível de penhora. Se eu posso complicar, para que eu vou facilitar? Letra D. Em sede de embargos de terceiro, olha aí o que mencionei há pouco. A FGV já percebeu o grau de dificuldade de seus candidatos para lidar com a execução e para distinguir a figura dos embargos do devedor da figura dos embargos de terceiro. E sempre que cogita de um na prova, junto dele vem o outro. Letra D. Em sede de embargos de terceiro, o embargante não pode ter a execução direcionada contra si, pois se retirou da sociedade há mais de 2 anos. Responsabilidade trabalhista em fase de execução, processo do trabalho envolvendo direito empresarial e direito civil. Não tá brincadeira não, pessoal, garantir a aprovação nessa primeira fase. Bom, parece bobo o comentário que eu vou tecer agora, logo na sequência, mas eu acho interessante, eu acho oportuno. Vocês perceberam os nomes dados às pessoas envolvidas no caso concreto? Olha só, eu volto lá no cabeçalho da questão. Paulo França, o sócio. Empresa, França, Jornais e Revistas Limitada. E o empregado se chama Francis. Também dessa prerrogativa tem se valido a banca para confundir candidatos. Nomes similares, nomes parecidos, para comprometer o raciocínio direto, objetivo e correto do candidato aí a essa primeira fase. Bom, analisando todas as alternativas, foi considerada correta a resposta de letra D. É que em sede de embargos de terceiro, o embargante não pode ter a execução direcionada contra si, pois se retirou da sociedade há mais de 2 anos. Eu aproveito o contexto, o conteúdo dessa questão para ponderar sobre a reforma trabalhista. Ela está na área, galera. Não sabemos ao certo como vai proceder a Fundação Getúlio Vargas com as novas regras aprovadas pelo Congresso. Quando publicado o Código de Processo Civil de 2015, não foi exigido o conhecimento das novas regras no período de vacatio legis, nem mesmo no primeiro exame após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Mas, será que da mesma forma vai proceder aí a Fundação Getúlio Vargas? Primeiro, vale ponderar que nós não temos uma vacatio legis tão extensa, tão prolongada como se dera com o Código de Processo Civil. Novembro está por aí, já consigo respirar os ares do mês de novembro e é exatamente em 11 de novembro que entrarão em vigor as novas regras da reforma trabalhista. As novas regras aí aprovadas pela Lei 13.467 de 2017.
E além disso, nós podemos aí cogitar da exigência imediata pela FGV das regras previstas na nova CLT. Pensando nisso, preciso destacar que certa vez cobrou a Fundação Getúlio Vargas, em uma prova de segunda etapa, nesse mesmo contexto da questão que eu apresento aqui para vocês, esse entendimento acerca de ex-sócio, responsabilidade empresarial, responsabilidade trabalhista. Se seria hipótese de embargos do devedor, embargos à execução, se ainda respondendo àquele ex-sócio, ou se hipótese de embargos de terceiro a admitir que o ex-sócio já não mais responderia pelas obrigações da empresa, que certa vez integrou. É sabido que a matéria está disciplinada no Código Civil, artigo 1003. Ali, destaca o legislador que até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e perante terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. O Código Civil cogita de uma responsabilidade do ex-sócio para o direito de empresa, para o direito empresarial, em face das obrigações da própria sociedade, junto à própria sociedade, eu quero dizer, até 2 anos após o desvincular daquele integrante. E essa responsabilidade no Código Civil é solidária. Fato é que na CLT de 1943, nós não temos qualquer dispositivo cogitando da responsabilidade trabalhista de ex-sócio. Pessoal, se despersonalizar a PJ já é uma novidade no processo do trabalho, porque também não temos essa prerrogativa expressamente na CLT, ainda mais responsabilizar ex-sócio. Aí vem a polêmica. Aplicável ou inaplicável subsidiariamente a regra do Código Civil às relações de trabalho, aos direitos trabalhistas? Enfim, 2 raciocínios você poderia desenvolver diante do texto da CLT de 43. Primeiro, cogitada a aplicação subsidiária do Código Civil ao direito do trabalho, autorizado aí pelo artigo 8º da CLT. Nesse sentido, até 2 anos, o ex-sócio responderia, inclusive pelos direitos trabalhistas. E em caso de uma penhora recair sobre o seu patrimônio, esse ex-sócio deveria apresentar embargos à execução. Ainda é devedor. O segundo raciocínio é de ser inaplicável o Código Civil ao direito do trabalho. E, portanto, não se trata aquele ex-sócio de devedor, mas de terceiro. E em caso de penhora sobre o seu patrimônio, que recaia sobre o seu patrimônio, a medida adequada na fase de execução é embargos de terceiro. A nova CLT, a reforma trabalhista, resolveu colocar um ponto final nessa polêmica. E lá no artigo 10, olha só, no artigo 10, a Lei 13.467-A acrescenta um novo dispositivo. Só para que você consiga se posicionar, se situar aí, o artigo 10 da CLT de 43, hoje em vigor, trata de sucessão trabalhista, da responsabilidade do sucessor quanto a direitos trabalhistas. O artigo 10A, incluso na CLT pela nova lei, cogita da responsabilidade trabalhista do ex-sócio. Olha só que bacana. O sócio retirante
retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Sim, o nosso legislador adotou aqui, na área trabalhista, entendimento semelhante àquele já previsto no Código Civil. Sócio retirante responderá pelas obrigações trabalhistas até 2 anos após a sua retirada. Mas atenção, se lá no Código Civil nós temos uma responsabilidade solidária, aqui nós temos uma responsabilidade subsidiária. Só para que você conheça, só para que você conheça por completo o texto do artigo 10A, veja aí, deve ser obedecida essa ordem preferencial. Primeiro a empresa devedora, depois responderá os sócios atuais e só então os sócios retirantes. Agora, pessoal, se aquele sócio retirante fraudar a legislação, ele passa a responder de forma solidária. Se ele se retira da sociedade com uma intenção fraudulenta às normas trabalhistas, a responsabilidade será solidária. Perfeito? Eu acho que essas duas questões demonstram com perfeição o novo perfil da FGV na prova de Direito do Trabalho, primeira fase. Boa sorte, hein? Passou quanto tempo, Lucas? Quase uns 20. E o outro tinha dado 14.